Eu já fui aquela mulher que precisava vencer todas as discussões. Ficava braba, ficava dias sem falar com meu marido, porque a Mulher Maravilha estava sempre pronta para a guerra. No meu caso, o Batman, talvez. Só que quando eu entrei no meu relacionamento atual, eu aprendi uma coisa. Não era só a pessoa que estava comigo se relacionando que precisava mudar. Eu também precisava mudar minha forma de agir. Eu já tive outros relacionamentos antes do meu casamento, inclusive um outro casamento. E hoje, olhando para trás, eu vejo que eu entrei nessas relações cheias de padrões ruins, antigos, que não faziam nada bem nem para mim, nem para quem estava comigo. Minhas formas de agir, de reagir, de brigar, de me proteger, alguns deles eram definitivamente péssimos. E eu não gostaria de lidar com pessoas que nem eu. Foi aí que eu comecei a entender a diferença dos relacionamentos que eu já tive do relacionamento que eu tô buscando construir. Porque sim, hoje eu tenho um relacionamento saudável, eu tenho um relacionamento legal, mas isso também não diz que seja um relacionamento perfeito. A gente precisa estar em constante evolução, constante aprendizado sobre isso. E não, hoje eu não vou falar mal de ex. O meu, inclusive, eu chamo de falecido, desde que eu separei. Até porque se a gente for falar de ex, a gente vai precisar de café. Muito café. Talvez até algo mais forte. Oiê, eu sou a Simone, do nosso canal Mil Coisas de um Adulto. Nossa conversa de adulto de hoje é sobre um relacionamento saudável, sobre relacionamento presente. Então, pega teu cafezinho, vem comigo, vamos conversar. O que eu quero te contar é o que eu aprendi a melhorar e ainda estou melhorando para construir uma relação diferente, saudável e legal. A primeira diferença nos meus relacionamentos é a diferença do vamos conversar, vamos ver, vamos se alinhar, ver o que a gente consegue fazer, para aquela frase que eu muito escutei, eu sou assim, não tenho o que fazer. Essa é uma diferença bem grande. Hoje eu escuto muito do meu marido quando a gente briga, ou logo no início do nosso casamento. Vamos sentar, vamos conversar, desfaz essa cara aí. E do meu antigo relacionamento mais duradouro, meu outro casamento, a frase era sempre a mesma. Eu sou assim, não tenho o que fazer. Hoje, se meu marido vê algum problema entre nós, ele ainda tem mais essa postura de sentar primeiro, porque eu ainda preciso, às vezes, de uma meia hora ali, se eu tô braba, para mim respirar, acalmar e não correr o risco de falar bobagem. Porque a gente brabo consegue falar besteiras que não precisava, isso é um fato. E hoje você diz, senta aqui, vamos conversar, desfaz essa tua cara aí. Parece uma coisa bem pequena, né? Mas na verdade não é. A diferença de postura e de significado é bem grande. Essa é uma diferença do esse é meu jeito, me aceita assim como eu sou, eu vim assim, tu me conheceu assim. Para a diferença do isso é um problema nosso, a gente vai sentar que nem um adulto e vai conversar e vai alinhar. Tu vai me dizer o que tu tá sentindo, porque sim, volto a dizer, o óbvio precisa ser dito. Às vezes uma coisa que não tem nenhuma importância para mim pode ter muita diferença para o meu parceiro, ou o contrário também. E eu precisei aprender a falar também, eu não vim pronta para cá. Eu tinha muitas coisas que eu carregava comigo. Eu era muito teimosa, muito birrenta, muito reativa, muito autoritária. E logo nos primeiros meses de casado, as brigas eram maiores, eram mais frequentes. E aí sempre tinha ali, eu ficava uns 3 dias sem falar com ele, até que ele cedia e vinha falar comigo, porque eu era autoritária e eu sempre achava que eu estava com a razão, que tudo que era tinha que ser do jeito que eu queria, porque só eu conseguia ver a forma certa. E normalmente eram brigas bobas de relacionamento, de início de relacionamento. Porque, por exemplo, eu já conhecia meu marido há um tempo, a gente já namorava, já confiava muito um no outro, já tinha muita intimidade um com o outro, mas a gente se viu num espaço dividindo aqui a mesma casa. Então, duas pessoas que tiveram criações diferentes, têm ideias diferentes, gênios diferentes e fortes, dividindo uma mesma casa, qualquer coisa é motivo para brigar. O lugar das coisas é motivo para brigar. A forma com que tu faz, o tempo com que tu faz as coisas é motivo para brigar. E ainda para completar, quando bem na semana da mudança, no dia que a gente estava fazendo alguns ajustes, eu peguei metade da minha mudança, trouxe para cá. Depois, antes de buscar o resto, eu comecei a passar mal. E aí eu fui para o hospital e descobri, eu estava com Covid. Então, no meio da mudança, eu tive que ficar em isolamento, sem sair de casa, só eu e meu marido. A partir daquele momento, a gente realmente ficava 24 horas por dia juntos e eu não tinha nem como espairecer na rua, como dar uma volta, eu tinha que ficar ali, cansada, sem força, no meio do caos de uma mudança. Para mim que não gosto de bagunça, foi desafiador. Eu já teve momentos de eu olhar e pensar, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Mas calma, isso
é só o susto do começo do casamento. Isso não quer dizer que seja para todos, mas é normal, tá? Tu ter esse tipo de reação. Não que tu não goste da pessoa que não vai dar certo. Hoje a gente praticamente não briga. E aí eu fui aprendendo que eu precisava relaxar, eu precisava me desarmar, que nem sempre eu tava com a razão. Essa é difícil de assumir, mas a gente vai conseguindo. E eu comecei a entender que não toda briga tinha que virar uma batalha. A Mulher Maravilha não precisava vencer todas. E sim, não é que eu era ruim, que eu era imatura, mas eu estava acostumada a viver assim. Eu vim de um relacionamento onde tudo era eu que tinha que resolver. A pessoa não tinha nenhuma vontade de tomar frente. E isso não é porque fosse também uma pessoa ruim, é que foi uma pessoa acostumada, foi uma pessoa que tinha a mãe fazendo tudo o tempo todo. E isso faz com que prejudique na vida adulta também. Mas aquela época eu não conseguia entender dessa forma. Eu entendia diferente e foi extremamente cansativo e a gente brigava demais. A gente tinha um relacionamento totalmente ausente. A gente dividia a mesma casa, mas a gente não pensava igual. A gente não conversava, a gente não tentava resolver. Era aqueles dias e dias sem se falar. Até que alguém resolvia em algum momento ceder, fazer alguma coisa que o outro queria, mas aí também não se conversava sobre aquilo, também não tinha uma desculpa, não tinha um vamos alinhar aqui como vai ser, até porque toda vez que tentava alinhar saía. Mas eu sou assim, não tenho o que fazer. Aí a gente vai aprendendo que nas brigas não tem que ter vencedor, porque se um de vocês vencer, ou eu ou ele, o relacionamento sai perdendo. Outro ponto importante, não usar nas brigas a palavra, mas então não tem porque estar junto. Então acho que não vai dar certo. Acho que a gente tem que separar. Não sei, a gente não deveria ter casado. A gente não deveria ter ficado junto. Logo no inicinho, a gente tinha assim essas frases no meio das brigas, como eu disse no começo, é mais comum, tu tá aprendendo a dividir o espaço com uma pessoa que tem manias, ideias, gênios diferentes. Mas daí quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu disse para ele, antes de eu iniciar, a gente começou a se estranhar, e eu disse para ele, olha só, a partir de agora a gente não usa mais a palavra divórcio, separação, não vai dar certo. Porque se isso for entrar nessa discussão, em algum momento a gente vai se separar. Até porque o orgulho, muitas vezes, a vontade de vencer tá dentro da gente e a gente usa aquilo ali como uma arma. Então, depois que a gente fala as coisas, não tem como deixar de falar. Desculpa, pode até acalmar a situação, mas não vai fazer com que aquela palavra seja esquecida, como se tivesse desdito aquilo. Não tem como. Então, tudo tem que cuidar o que tu fala. Então, eu disse para ele, a gente pode brigar, a gente pode se estranhar, a gente pode discordar, a gente tem que resolver, mas a gente não pode mais usar nas brigas a palavra não vai dar certo, não tem porque estar junto, vamos separar, porque em algum momento isso vai acontecer. Então, se a gente se proibir, se policiar na hora e não falar essas palavras, é mais fácil a gente entrar em algum acordo. Aí tu tá lá na briga, batendo boca, não, então não tem porque estar junto, vamos separar, por que a gente tá aqui? Aí daqui a pouco se resolve, dá 10 minutos, tu tá lá olhando o que tu vai comer na janta, dando risada, falando besteira. Não faz sentido, né? Meu parceiro, teu parceiro, tua parceira não são responsáveis pelas feridas que outros deixaram no nosso passado. E isso é uma coisa bem importante de se olhar. Porque muitas vezes a gente, sem perceber, entra num relacionamento novo e aí a gente leva toda aquela bagagem emocional. Todo aquele medo, aquela treta, aquela raiva que a gente teve do antigo relacionamento, elas estão ali esperando um gatilho para te ir lá e tacar o louco. Tu tá com teus mecanismos de defesa ali, ó, prontinho pra guerra. E aí tu começa a reagir naquele teu relacionamento ali com as mesmas armas que tu usava para reagir ao relacionamento antigo. Só que aí aquela pessoa, ela não tava lá. Ela não foi responsável pelo aquilo que tu viveu. Assim como tu não é responsável pelo que teu parceiro já viveu, tua parceira. Não dá para ficar se vingando no outro. A pessoa não estava lá, não tem nada a ver com isso. Se tu não deu conta de resolver com quem fez, não vem descontar em quem não fez. Eu tive um ex-namorado que ele fazia muito isso. Ele usava muitas experiências do passado, dos 3 casamentos que ele já tinha tido, ele se vingava em mim. Quer dizer, ele tentava. No começo eu até analisava. Logo em seguida eu peguei a maneira dele e eu já fui muito clara para ele. Eu disse, olha só, eu não estava lá, eu não participei e eu não vou aceitar que tu te vingue em mim. Eu não estava lá participando disso. Eu não vou aceitar pagar essa conta. Essa conta não é minha. E é claro, eu preciso aprender também a não fazer isso com o outro. Mas isso é uma coisa que eu sempre cuidei bastante, porque eu sempre tive essa coisa de se não fui eu que fiz, eu não vou pagar a conta, mas que também eu não posso fazer com que pessoas paguem a conta dos outros. Pode ser que em algum momento eu me perca ali e faça, mas assim, é algo que eu cuido bastante para não fazer. Tem uma diferença grande entre isso está me acontecendo agora ou isso aqui é um gatilho de coisas que me aconteceram no passado. Não é de agora.
Eu aprendi a conversar. Lembra que eu falei ali que eu ficava dias sem falar? Pois então, agora eu aprendi a falar. Claro que às vezes é um pouco mais difícil, mas assim, vai ficando natural conforme a gente vai praticando. Isso não só no meu relacionamento, quanto o relacionamento com todas as pessoas à minha volta. Esse ano, principalmente, eu investi muito numa mentoria para a melhora, para o meu autoconhecimento. Isso a gente trabalhou muito sobre. Então, eu comecei a olhar muito para isso. Aprendi a ter as conversas que eu preciso com as pessoas, que é realmente só assim que a gente vai conseguir alinhar alguma coisa. Não tem como eu alinhar alguma coisa contigo, com alguém que é importante ou que é do meu convívio, sem a gente alinhar, sem a gente sentar e conversar, e que nem adulto. E eu aprendi esse comportamento de não falar dentro da minha própria casa, dentro do meu ambiente familiar. A minha família não tinha o hábito de sentar e conversar sobre as coisas que aconteciam. Geralmente, quando mais novos a gente fazia alguma besteira, pai e a mãe brigavam, botava de castigo e a gente sabia, ó, isso aqui eu não posso fazer. Mas eles também não tinham aquele tato de sentar, explicar, olha só, isso aqui tu não pode fazer, isso aqui não é legal, porque se tu faz assim, acontece assado. Mas eles também não foram educados de uma forma que sentava e conversava. Tu entende que isso é uma coisa que vem vindo lá de trás e que a gente agora tem mais acesso para poder ver isso, para poder mexer nisso, mas eles faziam não porque eles não eram bons, eles faziam porque eles não tinham aquele conhecimento, aquele jeito de falar. E aí acabou que eu aprendi a ser assim também. E era uma coisa que eu tinha pavor desde muito nova, que quando ficavam sem falar comigo. Mas daí mesmo não gostando, o que eu fazia? Fazia igual. Só que silêncio não resolve problema nenhum, pelo contrário. Ele vai fazer tu ficar ali as próximas horas pensando sobre aquilo ali e mais 48 abas abertas na tua cabeça de xingamentos e de brigas que tu poderia estar fazendo sobre aquilo ali. Nunca vai resolver. E aí eu aprendi que eu tinha que falar. Eu tinha que dizer o que eu não gostava, eu tinha que dizer o que eu gostava, o que eu esperava, e eu tinha que também aprender a ouvir sobre o que eu estava fazendo de errado, o que eu tinha que melhorar na minha relação. E, sinceramente, ainda é meio difícil às vezes falar sobre certos assuntos, olhar para alguns padrões meus que veio de fábrica e melhorar eles, mas eu tô tentando. Mas isso não quer dizer que seja da noite pro dia, isso também não quer dizer que eu seja hoje uma pessoa perfeita, bem pelo contrário, eu tenho muito ainda a trabalhar sobre isso. Até porque quando a gente briga com uma pessoa que a gente ama, a gente não tá ganhando, nossa relação tá perdendo, e eu não quero perder a minha relação. A gente também aprende a agradecer, elogiar, reconhecer. A gente tem muito o hábito de olhar o que está errado, né? O que a gente não concorda daquilo que está acontecendo. Porque sim, a gente sempre sabe o que é melhor para a relação, a gente sempre sabe o que é melhor para a ocasião. Eu tô sempre certa, um alecrim dourado. O outro tá sempre errado. Meu marido sempre vai estar errado e eu sempre vou estar certa, obviamente, né? E é aí que vem o problema, porque isso não é verdade. Isso é só meu ego falando. E um relacionamento, ele não pode ser uma auditoria. Não se resume em isso aqui tá errado, tu colocou no lugar errado, isso aqui tu fez de forma diferente. Não é assim que eu ensinei. E aí tu vai aprendendo e testando começar a falar, porque no começo até é difícil às vezes, dependendo do teu ego ali, ele é difícil dizer, eu gostei disso, obrigada, é assim mesmo que eu gosto, tu me surpreendeu, fiquei feliz, tenho orgulho de ti. E às vezes tu vai dizer, mas eu faço tudo pela pessoa, ela sabe. Uma coisa é tu achar que ela sabe, outra coisa realmente tu ir lá e falar e dizer. Até porque tu também gosta de ser elogiado, tu também gosta de ser exaltado, por que o outro não pode? Alecrim dourado. E um padrão que eu tenho ainda que é difícil, esse aqui preciso de muitas aulas ainda sobre, mas eu sou ciente dele, mas esse eu ainda tenho dificuldade, é do pedir de perdão, pedir desculpa. Esse é a boca falha, chega a dar calor, mas estamos trabalhando para ver que algumas coisas eu mudei, algumas coisas eu consegui melhorar, já sou ciente, mas nem todas eu ainda cheguei lá, eu ainda é um processo é uma caminhada aí que vem pela frente. Não quer dizer que eu tenha conseguido superar todos os meus padrões ruins, pelo contrário, eu sou ciente deles cada vez mais, alguns eu vou percebendo no decorrer das coisas, conforme as coisas vão acontecendo, mas hoje eu tenho vontade de quebrar esses padrões ruins. Eu quero ser uma pessoa melhor, porque eu quero ter uma vida melhor, eu quero ser uma pessoa mais leve, eu não quero mais viver como eu vivia antes. E eu gosto de quando eu faço ou falo alguma coisa, o meu marido sinta que eu vejo ele, porque eu gosto muito quando eu me sinto vista por ele também. Outro ponto importante, parei de levar o meu relacionamento para as plateias. Essa foi uma mudança bem significativa. Eu fico feliz por ter conseguido mudar isso. Antes eu brigava com meu ex-marido, ex-namorado, e eu ia lá e contava para as amigas, contava para alguma colega de trabalho, às vezes contava para a mãe, para os irmãos, contava para todo mundo. Contava tudo que tinha acontecido, falava para todo mundo.
Todo mundo vinha naquela enquete de quem tá certo e quem tá errado. Mas com quem eu tinha que conversar, eu não conversava. Essa pessoa era a última a saber quando sabia. Muitas vezes a gente nem conversava sobre isso. Simplesmente deixava aquele tempo ali sem se falar, até que a coisa ia esfriando, perdendo aquele sentido, aquela necessidade, e aí seguia a vida. Mas nenhum momento sentava e conversava. Mas aí todo mundo sabia. Minha mãe sabia, a minha amiga sabia, a minha prima sabia, minha colega de trabalho. E o que elas vão resolver do meu problema? Nada, pelo contrário, algum momento ali eu posso contar a minha versão da história, onde eu sou a coitadinha e a pessoa é o lobo mau, e aí essas pessoas ainda vão ficar com implicância com aquela pessoa, e eu vou continuar com aquela pessoa, mas todo mundo vai ficando birra ali, daí vai fazer um churrasco, um aniversário, já tá todo mundo olhando para a pessoa torto, mas na verdade a história nem era bem assim como eu contei a parte que me favorecia. Hoje eu entendo que tu pode pedir um conselho para alguém, tu pode ouvir uma opinião de alguém que é mais velho, mais experiente, que já tem mais tempo ali num relacionamento, quando tu não sabe o que fazer em determinada situação, que tu já tentou resolver essa situação, mas que vocês têm mais dificuldade. Mas é bem diferente de levar aquilo ali para toda uma plateia que depois vai saber toda a tua vida, porque tu levou essa informação para eles e ficar vivendo com aquela mesma pessoa. Quem tem que resolver os teus problemas contigo é o teu parceiro, é a tua parceira. Não é a tua mãe, não é a tua irmã, não é a tua comadre, não é a tua amiga, não é a tua vizinha. Combinado? É vocês dois. Vocês sabem exatamente como foi a história. Isso que ainda tem a parte de que cada um entende de uma forma, tem uma percepção diferente, mas vocês sabem os detalhes. Vocês resolvendo o problema não vai ser aquela coisa que eu falei só a parte que me favorece. Vai ser a real situação ali para ser esclarecida. Preservar teu relacionamento é a melhor forma de manter ele vivo. É uma forma de cuidar dele. Casal precisa ter momento de casal. Precisa ter uma viagem de casal, ter um fim de semana só do casal, um passeio só do casal. Não que tu não possa viajar com a família, passear com a família, não que tu não possa juntar domingo a família inteira para almoçar, para se divertir, mas isso não pode ser revertido somente em momentos com a família. A família é essencial, a gente gosta de estar com a família, mas a gente não pode fazer do nosso casamento a extensão da família de sangue. A tua família, quando tu escolhe um parceiro, uma parceira para casar, para morar junto, tem que entender que a partir de agora é a tua prioridade. Talvez tu me diga que tu não concorde comigo, tu diga não, mas mãe, mas pai, mas irmão é meu sangue. Mas se tu começar a olhar com mais maturidade para isso, tu vai ver um pouco de lógica no que eu tô falando. O casal precisa ter momentos únicos, que eles estejam só eles. Eu, por exemplo, já me vi comemorando aniversário de namoro, aniversário de casamento ou dia dos namorados, onde eu programei toda uma noite, uma comida legal, uma roupa diferente. E aí, para não ficar em casa fazer a mesma coisa, na época eu falei pro meu ex-marido assim: ah, vamos, já que ninguém vai estar na praia, vamos nós dois então, vamos na sexta-feira, o pessoal deve chegar só no sábado, vamos pra praia fazer alguma coisa. E ele dizia: vamos, tá tudo bem. E aí vinha a surpresa na sexta-feira na hora de ir. Chegava lá, já tinha gente na casa antes mesmo da gente chegar, porque ele tinha convidado a família toda, porque se a gente ia na sexta, eles iam ter que também. Então eu já tive que comemorar aniversário de alguma data nossa, Dia dos Namorados, com a família inteira. Hoje eu entendo a necessidade de construir coisas e lembranças só nossas. Não precisa ser uma baita de uma viagem, pode ser um bate-volta, não precisa ser um passeio caro, pode ser alguma coisa, um parque que vocês gostam, pode ser uma coisa simples, mas que seja só vocês, que seja legal, seja de estar ali um com o outro, só vocês dois, e que vocês possam aproveitar aquele momento e que tenham boas lembranças disso depois. Eu e meu marido, quando a gente namorava, a gente vivia, todo tempo a gente ia para uma praça. Plena pandemia, a gente ia lá para uma praça que não tinha ninguém, era vazia, gigante, calma, só via gente passeando de longe com os cachorros. E a gente tem várias memórias boas. Nossa, nosso chimarrão, ele com o drone, ele fazendo as filmagens, e era muito legal. A gente sente muita falta de ir lá, porque a gente ia muito. Agora o tempo já é um pouco diferente, mas é um lugar que a gente adora. Se disser, ah, vamos lá na praça, a gente está sempre disposto a ir. Às vezes tu ficar em casa de noite, no fim de semana, ou em alguma data comemorativa, tu ficar em casa, abrir um vinho, só vocês dois, ver um filminho legal, ver um filme idiota pra ficar dando risada, vocês poderem fazer uns petiscos. Agora a gente resolveu que Dia dos Namorados a gente comemora sempre em casa, porque restaurante é sempre com fila, a comida feita de qualquer jeito e tu acaba sempre passando trabalho, demorando pra comer e não ficando satisfeito. Então já tem uns 3 anos aí que a gente começou a fazer uma tábua de frios em casa, a gente abre um vinho,
E tem sido muito prazeroso, a gente faz aquilo ali com gosto, porque a gente gosta. Então a gente já sabe que virou uma tradição nossa. Talvez a gente mude em algum momento, mas por enquanto a gente fica bem feliz fazendo isso. Eu fico muito mais satisfeita de estar ali fazendo aquilo ali com ele, do que estar indo para um restaurante que muitas vezes está lá cheio de gente, cheio de barulho, que tu nem consegue aproveitar a pessoa. Marido e mulher não pode ser duas pessoas dividindo só a mesma casa, o mesmo ambiente, as contas. Tem que brincar, tem que cantar, inventar coisa, inventar moda, fazer guerra de travesseiro. Tem que ser livre para ser quem tu é, de tu não precisar ficar mostrando somente a tua parte legal, tu poder ser rabugento, tu poder ser muito legal, tu poder fazer piada idiota e a pessoa rir junto contigo, com intimidade, com entrega. Eu me pego pensando várias vezes olhando pro meu marido dizendo obrigada, Deus. Obrigado pela pessoa que tu me trouxe. Obrigado por quem eu me tornei para poder ter essa pessoa que tu me trouxe. E isso também não faz com que a gente diga, ai, a gente não briga mais. A gente briga sim. A gente tem opinião própria, a gente tem opinião forte. A gente ainda não virou dois monges tibetanos. Bem pelo contrário. Mas quando a gente tem um problema, a gente está do mesmo lado para resolver. Hoje eu percebo a diferença entre alguém que faz as coisas porque gosta, porque acha importante, e quem faz por obrigação. É muito bom ter alguém que genuinamente se preocupa contigo, com a tua segurança, com o teu conforto, que cuida do teu bem-estar. O meu marido, por exemplo, ele não abre mão de me buscar nos lugares ou de que eu venha às vezes de Uber e compartilhe a minha localização com ele, não porque ele quer saber onde que eu tô, porque ele sempre sabe, não é algo que eu preciso contar para ele, é algo que eu faço com gosto. Porque ele também, quando vai viajar, vai trabalhar até mais tarde, ele me avisa quando tá chegando, que isso é uma coisa de cuidado. Não dá para dizer que, a pessoa tá querendo saber onde que tu tá, onde que não tá. Gente, a gente é um casal, as pessoas querem saber, e não pelo fato de que eu não confio nele. Eu tô preocupada com a segurança dele, se um dia ele vai voltar mais tarde. Eu tenho que ter uma noção do horário que ele chega, para saber se ele não chegar naquele horário, se eu preciso me preocupar, se eu preciso ligar para ele, se ele precisa de alguma coisa. Então, se tiver que me buscar, se tiver que mandar um Uber, se tiver que levantar de noite e ir me buscar em algum lugar, porque eu tinha alguma coisa, se ele tiver que ficar até mais tarde trabalhando para me buscar nos lugares, meu marido faz, ele faz com gosto, mesmo quando ele tá cansado. Diferente do meu ex-marido, que detestava me buscar nos lugares. Teve uma época que a gente só namorava e ele morava muito perto da minha casa, eu morava sozinha. Eu chegava em casa por volta das 10 da noite e eu ficava subindo a rua, que tinha uns 500, 600 metros, todo dia perto das 10 da noite sozinha. Até que um dia eu fui assaltada. E onde que ele estava? Estava na minha casa, porque ele dizia, vou ficar te esperando com a cama quentinha. Ele ficava deitado na minha casa, na minha cama, me esperando enquanto eu andava sozinha pela rua. Aí depois ele começou a me buscar na parada por obrigação, mas ele não gostava. Depois a gente casou e eu comecei a fazer faculdade à noite. Ele tinha que me buscar, era em outra cidade. Ele tinha pavor de fazer aquilo ali. Eu ia para aula 3 vezes por semana e ele odiava. Ele dizia, eu tô gastando meu tempo, que eu tinha que descansar, eu tô gastando mais gasolina. Por que tu não vem de van? Mas para mim, pegar uma van numa cidade e ir para outra, eu ia chegar em casa meia-noite, só porque ele ia estar em casa descansando. Sendo que ele chegava em casa às 6 horas da tarde. Então ele podia fazer um monte de coisa. Hoje, meu marido jamais ele deixaria eu ficar voltando de van, sendo a última vez a ser entregue. Se a gente tem um carro, ele pode me buscar. Talvez eu pudesse então pegar o carro e para poder ir para a faculdade. Naquela época não tinha essa condição, até porque ele usava o carro mais tempo. São as condições de hoje, mas eu poderia hoje ir para um curso de carro, mas ele também, se precisar, se ele estiver usando o carro e tiver que me buscar, ele vai me buscar, e eu sei que ele faz isso com prazer, porque ele sabe que eu vou estar segura. Como já foi dito em outro vídeo, isso é uma forma de amar. A forma do meu marido de amar é me deixando segura, protegida. É o zelo que ele tem comigo. Ou seja, eu achava que relacionamento era simplesmente encontrar alguém que combine comigo. Hoje eu já acho que é realmente encontrar alguém que combine comigo, mas alguém que esteja disposto a construir uma vida junto comigo. Porque cada fase da vida exige uma nova versão da gente. A gente vai amadurecer, a gente vai ficando um pouco mais calmo, menos reativo, a gente vai passando por problemas, faz com que a gente vá mudando de ideia, vai mudando às vezes de ponto de vista. A gente vai literalmente aprendendo com a vida e a gente não pode esperar que o outro seja sempre igual. Ele precisa também amadurecer e ir mudando com o passar do tempo, porque se ficar parado lá como ele era 5, 10 anos atrás, também tá errado. Eu já fiz muitas coisas erradas, eu já carreguei muitos padrões ruins, já aprendi muita coisa, sigo aprendendo coisas, eu estou disposta a aprender coisas novas, eu acho que isso faz muito bem para mim e, consequentemente, está respingando no meu casamento, está fazendo diferença. E é muito nítida a diferença disso também no meu relacionamento atual para os meus relacionamentos passados.
Meu casamento não funciona porque a gente é igual, porque a gente não tem problema. Pelo contrário, nós somos duas pessoas diferentes, com histórias diferentes, com experiências de vida diferentes, mas que optaram por se juntar e formar uma família e crescer juntos. Não tem como um casal não ter problemas, mas tem como um casal resolver que aqueles problemas são do casal e que vocês vão resolver todos eles juntos. Amar uma pessoa é uma coisa, resolver construir uma vida com uma pessoa é outra coisa diferente, precisa um pouco mais de esforço. E é aí que a gente vira um time e começa a construir a nossa vida juntos. O nosso Felizes para Sempre. Então agora tu me conta aqui o que tu achou, o que tu concorda, o que tu viu aqui que tu pode começar a fazer também. Deixa aqui nos comentários, já se inscreve no canal. Vamos aumentar nossa comunidade. Até a nossa próxima conversa de adulto. Um beijo, fica com Deus. Tchau!